Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar de onde nós paramos na semana passada. Creio que foi no versículo 30, 29 e 30. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, assim, não é muito bem visto e nem quisto, infelizmente, mas é maravilhoso. É o sofrimento. O título hoje da nossa mensagem é Aprendendo a Graça de Deus no Sofrimento. Antes da gente começar a exposição aqui em Lamentações 3, eu queria convidar vocês a uma passagem no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Uma passagem que muitas vezes a gente passa de maneira despercebida por ela e até propositalmente de maneira despercebida por conta do teor do que ela nos diz. Filipenses. Filipenses capítulo 1, são os dois últimos versículos de Filipenses 1, amém? Filipenses 1, 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça, amém? Até aí a gente está tudo ok. Alguém não gosta de receber graça? A gente diz assim, que a graça de Deus seja na sua vida, amado. Aleluia! Receba a graça de Cristo na sua vida. Glória a Deus. Mas se você ler esse versículo, eu estou falando só ler. Não vou falar nem expor. Você só lê esse versículo para um irmão em Cristo, muito provavelmente ele vai dizer, olha, você deseja essa maldição para outro. Sendo que é uma bênção de Deus. Nossa, para você ver como esse evangelho da prosperidade é maldito. A gente, infelizmente, alguns irmãos não percebem que quando a gente não combate a heresia com toda a veemência, significa que a gente está apoiando ela. Então a gente tem que combater sim, principalmente com o nosso testemunho. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Aqui a palavra é a graça de sofrer por Cristo. Isso é graça. Então quando alguém vai lá e diz, você é cristão? Sou! E pisa na sua unha encravada. Você devia dizer o quê? Aleluia! Você é cristão? Sou! Então vou arranhar o seu carro todo, o seu fusquinha que você acabou de comprar. Você é cristão? Sou! Então vou botar um monte de barata por debaixo da sua porta. Já pensou nisso, irmão? Pois é, irmão, tudo que eu falei aqui é fichinha comparado ao que alguns irmãos nossos estão passando agora, por serem cristãos. E vem a graça de Deus no sofrimento. Ele nos deu essa graça e muitos têm rejeitado. Graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Porque dizer que crê em Cristo é fácil, irmão. Difícil é carregar a cruz. Dizer que crê num Cristo que paga suas contas, quem não quer? Eu quero 2 para a viagem. Dizer num Cristo que cura suas enfermidades sem você precisar ir para o hospital, sem precisar tomar remédio. Dizer que crê num Cristo que vai te dar um bom emprego. Dizer que você crê num Cristo que vai solucionar os seus problemas pessoais e familiares. Quem não quer um Cristo desse, irmão? Mas a verdade não é essa. A verdade é que quando a gente crê em Cristo, até dentro da nossa própria casa, a gente vai ser perseguido. Quando a gente crê em Cristo, a gente vai sofrer enfermidades. Quando a gente crê em Cristo, a gente vai ter perdas significativas, inclusive financeiras. E é nesses momentos que a gente tem que evidenciar a luz que há em nós. Mas normalmente é nesses momentos que a gente mais dá um mau testemunho. É justamente nesses momentos que muitos saem da igreja mostrando que era um solo rochoso. Veio o sol
e evidenciou que eles nunca tiveram raízes. Eles se queimaram e acabou a fé. A graça de padecer, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então aqui, irmãos, é graça. Por isso que a gente está lendo o que está lendo em Lamentações. Todos vocês sabem qual é o cenário. A gente já está em Lamentações há algumas semanas. Já vimos o capítulo 2, um cenário de destruição completa, de uma tristeza assim imensa. Mas aqui, a partir do versículo 22, o profeta Jeremias, ele diz: mas a misericórdia do Senhor não tem fim. Jeremias não está dizendo isso numa Jerusalém restaurada. Jeremias está dizendo isso numa Jerusalém destruída. A mesma coisa é quando a gente abre o livro de Jó, chega lá no capítulo 42 e vê Jó dizendo: Senhor, eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ali Jó ainda não tinha sido curado, não. Ali Jó ainda está cheio de chagas. Mas o seu espírito estava fortalecido pela graça do Senhor. Então é importante, irmãos, que a gente entenda que há uma graça que só os cristãos terão acesso a essa verdadeira graça, que é a graça de Deus que nos faz padecer por amor a Ele. Por isso que tantas pessoas têm uma compreensão tão superficial do cristianismo. Porque o cristianismo, irmãos, o grande símbolo do cristianismo é um Cristo crucificado. Ele ressuscita ao terceiro dia, ele está à destra de Deus. Claro, mas a maior obra de Cristo foi a cruz. Foi na cruz que ele nos salvou. A ressurreição é só uma evidência de que o sacrifício que ele fez na cruz foi aceito. Mas é a mensagem da cruz, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2, quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Por isso que tantas pessoas hoje, no meio evangélico, desconhecem completamente o Cristo crucificado. Nunca foi apresentado a eles. E provavelmente nunca será. E se um dia for, eles o rejeitarão. Porque as pessoas querem um Cristo que dê a elas coisas e não que chame a elas para sofrer junto com Ele. O que nos identifica com Cristo são os sofrimentos. E não as nossas vitórias. Porque as vitórias o mundo também tem. O que o mundo nunca tem e terá é os sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos que só os discípulos de Cristo têm. Os sofrimentos que são descritos assim pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas: que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Só um cristão verdadeiro pode dizer isso. Eu trago no meu corpo o quanto tem custado para mim todos os dias ser cristão. Por isso, se você duvida do meu cristianismo, eu não duvido. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu era. E eu sei, mais ainda, quem um dia eu serei. O cristão verdadeiro, ele tem consciência dessas coisas. Por isso ele não pode ser enganado. Mesmo por um anjo vindo do céu. Mesmo por alguém que se diga apóstolo e faça milagres, ele não pode ser enganado, porque ele sabe quem ele tem crido. Em quem ele tem crido. Essa é a realidade de Jeremias. Um homem que foi forjado no sofrimento. Vocês lerem o livro de Jeremias, você fica assombrado. Queria convidar vocês rapidamente para o capítulo 38 de Jeremias. É só você ir para o livro anterior. Lamentação de Jeremias é logo depois do livro de Jeremias. Capítulo 38. Sabe onde Jeremias está? No esgoto. Você já imaginou isso? Lançaram ele no esgoto,
com fezes, urina, todo tipo de excremento. E na verdade eles queriam matar Jeremias. Mas Deus a sua soberania restringia a maldade daqueles homens. Então eles simplesmente faziam Jeremias sofrer o máximo que eles pudessem. Estamos aqui. Capítulo 38. A partir do versículo 7. Perdão, eu vou ler a partir do versículo 1, só para você entender o que aconteceu com Jeremias. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome, a peste, mas o que passar para os caldeus viverá. E foi o que aconteceu. Porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem. Olha a atitude do povo. Se a gente for pregar a verdade no meio do povo, a atitude vai ser essa. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Olha, o Senhor Jesus está vindo e Ele vai destruir o mundo inteiro. O Senhor Jesus está vindo e Ele vai matar todo mundo. Não com a morte que vocês estão acostumados. Ele vai lançar todo mundo no inferno. Só quem vai para o céu são os seus eleitos, que evidenciam a eleição por meio de uma vida santa. Essa é a verdade. Essa é a verdade das Escrituras, cristalina, como a água. Mas se você diz isso para uma pessoa, se você diz isso para alguém que não é cristão, o que ele vai dizer de você? Que sentimento ele vai ter por você? Não mudou, irmãos, o ódio das pessoas por Cristo e pelos verdadeiros discípulos. Esse aparente sucesso do movimento evangélico não é sucesso algum. Muito pelo contrário, é uma grande derrota. Porque esse aparente sucesso do movimento evangélico é o sucesso de um movimento evangélico apóstata, que adulterou o evangelho para que fosse aceito pela sociedade corrupta que nós vivemos. Por isso que a quantidade de pessoas que se definem como evangélicas é tão grande, porque elas nem sabem o que isso significa. Carregar uma cruz, dar a outra face. A gente está vendo evangélicos aí tocando fogo, querendo atirar, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, caminhar a segunda légua. Então, isso não é evangélico isso não é evangelho que a gente está vendo. Como eu disse para os irmãos, essa semana eu tive uma aula, né? Liguei a televisão nos canais abertos e tive essa surpresa, né? Mais da metade, ou quase a metade dos canais abertos são de cunho religioso. Como uma religião que se professa cristã, porque os católicos também se definem como cristãos, tem influência no meio da sociedade. E as pessoas, elas ainda continuam tendo essa mesma reação quando a gente fala a verdade para elas. Quando a gente fala, olha, não ame o mundo, nem nada que existe no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Ah, pastor, você não quer a minha felicidade. Sabe uma vez como me chamaram? Destruidor de sonhos. Pastor é um destruidor de sonhos. Por isso que eu nem divido meu sonho com o pastor, porque eu sei que ele vai ser contra. Eu sei que ele vai falar aquele negócio, renunciar tudo, toma sua cruz, siga Jesus. Nem vou falar. Vai ser um agouro. Vai ser uma oração contrária. Eu é que não divido com aquele pastor. Deus me livre. Nossa. Que ele tem a me dizer. Eu já sei. Nossa, graças a Deus pelo livro de Jeremias. E meu caso ainda é mais tranquilo, né? Então, versículo 3. Morra este homem.
Versículo 4. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele está dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo. Então, o que é uma igreja evangélica que tem sucesso? Aqui. É uma igreja evangélica que procura o bem-estar. Vamos começar a estimular as pessoas, vamos começar a autoestima. Olha, irmão, sábado nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar as irmãs para se maquiarem, para ficarem bonitas para os seus maridos. E para que são solteiras, para ficarem bonitas para os seus futuros maridos. Vamos ser uma igreja assim, que tem alguma relevância para a sociedade local. A gente vai fazer exames de vista, a gente vai dar óculos de graça, cestas básicas. Vamos ser relevantes. Aí a sociedade gosta. A sociedade, isso aqui é uma igreja. Eu nem sou evangélico, mas eu gosto. Porque lá eles fazem isso, não quem faz isso é sempre espírita, faz muito isso. Porque eles acreditam que essas suas, entre aspas, boas ações estão melhorando a futura vida deles. Eles acham que vão reencarnar. A gente sabe que reencarnação não existe. Existe a ressurreição. A ressurreição para a morte eterna, a ressurreição para a vida eterna. Então, ainda continua, irmãos, a sociedade, por mais que ela tenha mudado, aparentemente, externamente, continua igualzinha de Jeremias. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos. Olha que perversidade, irmãos. Você percebe que a atitude é a mesma de Pilatos? Ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias. A cisterna, irmãos, para você entender, é o esgoto. Não é um lugar que você junta água. Tem a cisterna, que é como uma caixa d'água, mas a cisterna que é dita aqui é no sentido de um esgoto. Filho do rei, que estava no átrio da guarda, desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. Você já imaginou isso? O desespero. Tanta lama, você não pode se mexer. E agora, o que você vai fazer? Foi tudo que ele ganhou por pregar a verdade para um povo. E aí, para a gente entender o livro de Lamentações, a gente tem que ler Jeremias. Para a gente entender o que está acontecendo com o movimento evangélico, a gente tem que conhecer o Evangelho. O Senhor Jesus disse, como sinal dos últimos dias, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Parece que ele não disse isso. O apóstolo João disse: filhinhos, provai os espíritos, provai. Não vá ouvir tudo achando que tudo é de Deus, porque a pessoa parece ser alguém de Deus. Eu já disse para os irmãos, se você colocar no YouTube a expressão palestras motivacionais, alguma coisa nesse sentido, você vai ficar surpreso. Porque a maioria dos vídeos que vai aparecer são pastores evangélicos, motivando as pessoas a atingirem os seus objetivos carnais, e algumas vezes até usando versículos bíblicos. Quem faz muito é esse que veio aqui em Salvador, que estava na Arena Fonte Nova. Motivando as pessoas. Motivando. A motivação que ele deu a Neymar não funcionou muito bem, né? Ele perdeu a Copa. Mas eles continuam motivando e ganhando dinheiro. Tomaram então Jeremias e lançaram. E ele se atolou em lama. É onde Jeremias estava. Foi o que fizeram com aquele que falava a verdade para eles. E a realidade de hoje não mudou. Jesus disse a mesma coisa: vocês serão odiados. As pessoas vão entregar vocês. As pessoas vão trair vocês. Vocês estão preparados? Vocês vão passar perigos, inclusive entre falsos irmãos. Então, estejam preparados. Voltando para o livro de Lamentações. Eu vou começar a leitura a partir do versículo 29. Eu creio que eu já falei do versículo 29 semana passada.
mas eu quero recomeçar desse versículo para que a gente se conecte com a parte que está por vir. Como eu disse para os irmãos, o título da mensagem de hoje é Aprendendo a Graça de Deus no Sofrimento. Para que a gente entenda, só para não ficar nenhuma confusão, tem um sofrimento que não glorifica a Deus em nada. É o da maioria. É o sofrimento que faz a pessoa murmurar, é o sofrimento que faz a pessoa se endurecer, é o sofrimento que faz a pessoa muitas vezes abandonar a fé. Mas há um sofrimento que glorifica a Deus, que é o sofrimento que nos leva ao arrependimento. E o arrependimento não é algo que aconteceu na sua vida e na minha somente quando a gente creu em Cristo. Se a gente creu em Cristo, se a gente tem o Espírito Santo, o arrependimento é algo contínuo. Todos os dias nós estamos nos arrependendo, pois isso faz parte do nosso processo de santificação. Se eu sou um santo, se eu sou um eleito de Deus, a evidência é que eu estou sendo santificado mais ainda. Se eu fui limpo, a evidência é que eu estou sendo limpo mais ainda. E como é essa limpeza e essa santificação? Por meio do arrependimento. O Espírito Santo vai me mostrando aspectos da minha vida que eu não via. E como isso desagrada a Deus. E eu vou me arrependendo continuamente. E produzindo frutos. Nesse processo contínuo de arrependimento. Versículo 29. E aqui Jeremias começa mostrando arrependimento. Essa é uma demonstração de arrependimento. Ponha a boca no pó. Essa é uma postura de humilhação diante de Deus. Lá no Evangelho a gente aprende: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Para que não fique confusão, exaltação para os crentes é ser recebido no céu, como a gente falou ontem. Exaltação para os crentes nunca será aqui na terra. Cristo nunca vai exaltar pessoas aqui na terra, porque a experiência de vida do cristão até o último dia é que eu diminua e que ele cresça. Nunca que eu cresça. Nunca isso será uma atitude cristã. Por isso, cuidado com as coisas que dizem por aí. Ponha a boca no pó. Ponha a boca no pó. E aqui a gente vê duas atitudes. Pôr a boca no pó significa, estar prostrado de joelhos, numa posição fetal. Mas também significa a mesma coisa que Jó disse. Eu vou falar o quê? O que eu posso falar do meu sofrimento para Deus se eu estou sofrendo porque eu dei causa a esse sofrimento? Todos nós, irmãos, todos nós, quando passamos por um momento de dificuldade, na sua grande maioria, a maioria esmagadora, são consequências de atitudes equivocadas que nós tivemos e muitas vezes não nos atentamos. Então põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Eu quero que você entenda o perigo de pessoas que saem da igreja porque, de alguma forma, a palavra de Deus as machuca. Quero que você entenda o perigo para que você, quando tentado a isso, se proteja. A palavra de Deus vai doer o propósito dela. Produzir esse sofrimento que leva ao arrependimento. A pregação faz isso. Muitas vezes, Deus faz com que esse sofrimento chegue a gente por meio da pregação, nos mostrando coisas que nos machucam. Mas a atitude de alguns está aqui em 1 de João. E é muito perigoso. 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, quando uma pessoa sai da igreja, quando uma pessoa toma atitude e rejeita o verdadeiro evangelho, e na maioria das vezes a pessoa nem deixa de ser evangélica, ela procura uma igreja permissiva, uma igreja que seja omissa
em relação ao arrependimento, em relação à santificação. Então a pessoa, é esse o retrato. Aí às vezes a gente pensa, mas quem sabe vai voltar? Irmãos, até pode. Mas a probabilidade é bem pequena. Na Bíblia, inclusive, a gente não vê casos. Então, muito cuidado. Porque existe uma linha invisível que, quando você passa dela, você não pode voltar mais. A linha que Judas atravessou, por exemplo. Ela é invisível. Às vezes você está pensando, não, eu vou fazer, mas em um determinado momento eu vou me arrepender e vou voltar aos braços do Senhor. Não, você não vai. O juízo do Senhor vai chegar antes. Então é por isso que a gente tem que seguir o conselho de Jesus, orar e vigiar sem cessar. Para essas pessoas que saem do nosso meio, nada de ir buscá-las. Eles saíram do meio porque não se identificavam conosco. Quer dizer que você vai adular, você vai bajular uma pessoa que decidiu abandonar o verdadeiro evangelho de livre vontade. Você vai bajular para ela voltar? Como assim? Qual é a palavra que você vai usar para isso? O que o pastor falou, que magoou, ele não queria dizer isso, ele queria dizer, viu? Não me defenda, não. Eu queria dizer o que eu disse. Então, cuidado, irmãos, muito cuidado. Por quê? Porque a palavra que afaga a nossa carne mata o nosso espírito. Você tem que sair daqui se sentindo bem. Você vai sair daqui em nome de Jesus, alma, corpo e espírito. Vocês vão sair daqui com a alegria do Espírito Santo. Amém. Mas você não sai daqui se sentindo bem com você mesmo. Por quê? Porque a gente tem motivos, muitos motivos, para a gente se arrepender e fazer mudanças na nossa vida, irmãos. Eu não posso ser a pessoa amanhã que eu sou hoje. Eu preciso mudar as coisas na minha vida que Deus mostrou hoje, que precisam ser mudadas para hoje. Para que amanhã eu seja outra pessoa. E assim sucessivamente. Então, eu vou para a igreja para me sentir bem. Não, meu filho. Então você tem que ter o seu espírito. Você pode ir para uma casa de candomblé. Você vai então para uma falsa igreja. Mas numa igreja verdadeira, onde a centralidade é Cristo e este crucificado, irmão, como é que você vai se sentir bem? Com a quantidade de pecados que a gente ainda tem. Põe a boca no pó. É isso que Jeremias está dizendo para aquele pessoal que sobreviveu. Porque a maioria morreu, viu? Só para você entender. A maioria morreu. Uma morte horrível. Mas sobreviveram alguns. E Jeremias está falando isso. Isso aqui é uma motivação. É igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo evangelizou na sua primeira viagem missionária. Aí ele diz assim, vamos voltar pelos lugares que a gente passou e vamos motivar os crentes para eles continuarem sendo crentes. Amém, Paulo? Vamos lá. Aí Paulo chegava e dizia, irmãos, não se esqueçam. É importante que a gente chegue no céu debaixo de muito sofrimento. Ô, Paulo, que motivação é essa? Que é isso, Paulo? Estou pensando que você vai chegar aqui e vai dizer, que sofrimento vai passar, agora é só vitória, só vitória, só vitória, a luta acabou. E você diz que vai chegar no céu e ainda vai ter mais sofrimento? É isso, Paulo? É para isso que você vai me motivar? Está em Atos 14, 22. Jeremias está motivando o povo fiel aqui. Põe a cara no pó. Quem sabe ainda haja esperança. Talvez. Você acha, irmãos, que Deus é obrigado a perdoar você? Essa heresia que tem se tornado bastante comum nos nossos dias, que é a confessar Jesus, né? Tem gente que diz que foi chamado para evangelizar no hospital. Isso é só uma heresia.
Porque o evangelismo de hospital não é evangelismo. O evangelismo de hospital, ninguém é chamado a se arrepender, é chamado a aceitar Jesus. Mas se aceitar Jesus, não, você tem que se arrepender e crer. Se você se arrepender e crer, você é salvo. Ninguém diz que se você aceitar Jesus, você é salvo. Aí a pessoa vai lá para Romanos. Então, mas está escrito em Romanos, que é aquele que de todo o coração crê e com a boca confessar. Você não entendeu a primeira parte? Não é só com a boca confessar, não. É de todo o coração. E como é que um coração corrupto vai crer de todo o coração? Isso é de pedra. É isso. Tem gente que está... Senhor, eu te aceito. Morreu o inferno. Mas eu aceitei a Jesus. Como é que eu estou aqui no inferno? Eu nunca pedi para que vocês me aceitassem. Eu disse que vocês se arrependessem e crescem. Mas não, a gente gosta do engano. A gente não gosta da verdade como Jeremias prega. A gente gosta de ter essa expectativa de que aquele nosso ente querido que piscou o olho no seu último suspiro foi para o céu. Deixa eu lhe dizer, a probabilidade dele ter ido para o céu é quase zero. A pessoa que deixa para o último instante para se arrepender, a probabilidade do arrependimento ser verdadeiro é quase zero. Ah, mas o ladrão da cruz não deixou para o último instante, não. O ladrão da cruz sofreu horas na cruz antes de morrer, como cristão. Teve as suas pernas quebradas como cristão e não murmurou. Então, cuidado para você não usar essa justificativa do ladrão da cruz para pessoas que estão entre a vida e a morte e você dá para elas uma expectativa de salvação que não é a correta. Tem que chegar para uma pessoa que está no leito de hospital, por mais difícil que seja, dizer, você está aí por causa do seu pecado. E o pior não é você estar sofrendo essa dor que você está sofrendo. O pior é o que vai acontecer quando você fechar os olhos. É capaz da enfermeira tirar você, o enfermeiro, de perto. Mas essa é a verdade. Olha, você trate de se arrepender e crer em Cristo e agradecer por estar aí nessa cama de hospital e ter ainda esses últimos momentos para se arrepender. Porque muita gente vai morrer sem nem ter ouvido a mensagem que você ouviu. E vai acordar no inferno. Para o mundo parece que o que eu estou dizendo é o quê? Insensibilidade. Que pastor insensível. Não tem coração aquele homem. Está falando isso porque não é parente dele. Pois é, eu falo isso para os meus parentes. Eu falei isso recentemente para a minha filha. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Então, cuidado, irmãos. A verdade é essa. Não adianta você maquiar. Não adianta. A verdade vai se cumprir, você querendo ou não, ela vai se cumprir. Jeremias sabia muito bem disso. Talvez ainda haja esperança. A pessoa foi alcançada pelo verdadeiro evangelho, está congregando numa igreja bíblica, está salva? Não. Cadê os frutos? Sim, tudo bem. Você ouviu o verdadeiro evangelho? Glória a Deus. Você está congregando numa igreja bíblica? Aleluia! Cadê os seus frutos? Porque a árvore conhece pelos frutos. Quem sabe ainda há de esperança. Uma das coisas que me chocou nas 20 primeiras vezes que eu vi o Peregrino foi isso, quando o evangelista vai lá resgatar Peregrino, que tinha ido lá para a cidade lá da moralidade, civilidade, ele disse, o seu pecado é grave. Você clama ao Senhor, pode ser que Ele te perdoe, pode ser. Ele não tem obrigação de lhe perdoar, você escolheu se desviar. A gente não dá a devida seriedade, irmãos. Por isso que hoje em dia a gente vê essa maluquice, tô quente, tô frio, tô quente, tô frio, tô quente, tô frio, sou crente, não sou crente, não sou, congrego, não congrego. Ah, que é isso? Não tem consequência nenhuma. Pode ter consequência para você do ponto de vista visível, do ponto de vista invisível as consequências estão todas existindo. A gente já viu, tem um livro.
que retrata cada atitude, fala e pensamento da nossa vida. Vai ser aberto. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E a gente faz do evangelho oba-oba. Aceite aí Jesus. Opa, vai sair da igreja? Sai não. Você nunca vai ouvir isso da minha boca. Você quer sair? Sai. Aceite as consequências. Eu vou ficar muito triste, eu vou chorar. Mas aquele que tomou a atitude de sair, ele já abandonou a Cristo há muito tempo. Aquela saída é só uma evidência. E eu não posso mudar isso, só quem pode é o Senhor. Por isso que a gente tem que valorizar e cuidar dos verdadeiros irmãos, porque eles são raros. Versículo 30, olha o que Jeremias estimula o povo. Não busquem vingança. Não busquem justiça. Dê a face ao que fere. Não foi o que Jesus ensinou? Jeremias está ensinando aqui 600 anos antes. Dê a face ao que fere. Farte-se de afronta. Quem gosta? Rapaz, estou de barriga cheia. De quê? De afronta. Me disseram tanto desaforo hoje. Aleluia! Estou com a barriga cheia de desaforo. E você não disse nada, viu? É desaforo que você escuta calado. Porque se você respondeu, aí já perdeu. Viu? Aí já foi derrotado. Se você respondeu a afronta, então você já foi o quê? Reprovado. É a pessoa lá dizendo um monte de barbáries para você. Você calado. Senhor, em ti eu confio. E você está orando em espírito. Porque se você abrir a boca e falar até baixinho, a pessoa pode se sentir, né, provocada. A gente já se fartou de afronta algum dia? Algum dia? Sem dizer nada. O pessoal se tenta na cara. Você não vai me dizer nada! Ah! Vocês, né? Muita gente se identificou. Aleluia. Glória a Deus. Socorro, Jesus. Versículo 31. O Senhor não rejeitará para sempre. Quem? Esse povo que se farta de afronta. A gente precisa entender que as promessas, elas são conectadas com as ordenanças. É como o Senhor Jesus fala na bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então qual é a promessa? O reino do céu é de vocês, se vocês forem pobres de espírito. Se for perseguido, o reino do céu é de vocês. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Então é assim que a gente tem que confiar. A gente tem que aprender a confiar em Jesus na tempestade, irmãos. Aqueles discípulos lá no barco, parece a gente, né? Enquanto a gente ainda acha que dá para tirar água, a gente deixa Jesus dormindo. Mas tem uma hora que a gente varão. Eu acho que o barco vai afundar. E Jesus está dormindo. Não acredito, Jesus dormindo, Jesus. O bichinho não dormia quase. Quando ele tira um soninho. Jesus! Imagina você acordar desse jeito. Um monte de homem gritando no seu ouvido. Não te importa que pereçamos. Essa foi a primeira coisa que ele ouviu. Você é um insensível que deixa a gente sofrer. Aí ele levanta. Cadê a fé de vocês? Sei não, ela caiu por aí. Homens de pouca fé. Aí ele fala: mar, aquieta-te. Vento,
cala-te. E ó, na hora. Aí o povo fica mais assustado ainda. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Acabou de acordar ele. E ele acordou parecendo um ser humano normal e deu ordem para o mar e para o vento. É o nosso Jesus. E a gente dá tão pouco crédito para ele. E dá tão mais crédito aos nossos problemas, né? Quando na verdade, se Deus é grande, os nossos problemas sempre serão pequenos. E eu estou querendo desmerecer o problema de ninguém. Eu estou querendo mostrar a onipotência do nosso Deus. Glória a Deus. Pois ele, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige e nem entristece de bom grado os filhos dos homens. A ideia é, Deus corrige a quem ama. Ele açoita, mas é como um pai. O pai não fica feliz em bater no filho. Mas às vezes ele tem que fazer isso para o bem do próprio filho. Essa ação é visando um bem maior. E Deus faz isso mesmo. Mas o que ele quer de verdade é que a gente se arrependa, que a gente tenha uma postura de vigilância para a gente não precisar ser corrigido o tempo todo. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então o que o Senhor quer é que a gente ande em obediência. Pisar debaixo dos pés de todos os presos da terra. Perverter o direito ao homem perante o Altíssimo. Então quando a gente vê essa injustiça, no caso aqui de Jeremias, os caldeus, um povo extremamente perverso e idólatra, maltratando o povo de Deus. Porque o povo de Deus se fez reprovado. Eu já disse isso algumas dezenas de vezes. O pior pecado é o pecado da igreja. É o pior pecado. Por quê? Porque a gente recebeu o Evangelho. Porque a gente recebeu coisas que o mundo não conhece. Ah, mas fulano faz isso. Mas fulano recebeu o Evangelho verdadeiro? Não. Mas fulano tem recebido os alertas de Jesus diariamente? Não. Por que você está se medindo com ele? Não. Cuidado, irmãos. Tudo que estamos passando, se somos crentes de verdade, o sofrimento é para o nosso bem, para a nossa edificação, para que a gente se torne cristãos maduros. Somente uma árvore madura dá frutos. Ele não vai subverter ao homem o seu pleito. Por acaso o Senhor não está vendo isso? Sim, Ele está vendo. Tudo que está acontecendo, Ele está vendo, Ele sabe o que está acontecendo. Está debaixo do controle dEle. Versículo 37. Quem é aquele que diz e assim acontece? Quando o Senhor o não mande. Aqui Jeremias está mostrando para ele, né, e para o povo que o fato dos caldeus terem destruído Jerusalém, destruído o templo, matado a maioria da população, levado os restantes cativos, não diminuía em nada a soberania de Deus e as suas promessas. Não diminui. O fato da gente estar vivendo num mundo cada vez mais corrupto e maligno não diminui em nada as promessas de Cristo. Muito pelo contrário. Muito do que tem acontecido no mundo são profecias de Cristo se cumprindo. Como a maldade que esfriará o amor de quase todos. Isso é uma profecia. Pai entregará o filho entregará o seu pai. Numa mesma casa, as pessoas estarão em oposição. Isso é uma profecia, irmão. Está acontecendo agora. Os meus discípulos serão odiados. Está acontecendo agora. Então ele diz, versículo 38,
Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? E aqui não é o mal como a essência do mal. A ideia aqui é a desgraça. A ideia daqui é não acontece, não procede do Senhor tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Então, quando vem uma colheita farta e quando não tem colheita nenhuma, todas as duas coisas procedem de Deus. Quando você está com a saúde boa e quando você está com problemas graves de saúde, tudo procede de Deus. É isso que Jeremias está mostrando para o povo. É Deus, irmão. Não é o diabo. Não são as pessoas perversas que estão triunfando. É Deus purificando o seu povo. Há uma fornalha acesa e nós não deveríamos temê-la. Por quê? Porque a fornalha purifica o ouro. A nossa fé é comparada a esse ouro que é purificado por meio da fornalha do sofrimento. Então ele diz, versículo 39, amém? Eu queria que vocês gravassem esse versículo. Eu gosto muito de decorar versículo na Bíblia, então se você quiser, você só grava, só bota um tracinho embaixo, e todo dia de manhã, quando você pensar que sua vida está difícil, você lê ele. Vai ser seu remédio. Amém? O remédio contra a nossa ingratidão diária. A gente acorda de manhã já inclinado a murmurar. Acredito que eu vou pegar aquele ônibus lotado. Aquele motorista maluco parece que está correndo Fórmula 1. Não acredito que eu vou pegar aquele engarrafamento. Não acredito que está chovendo hoje e que eu vou molhar meu cabelo. Para quem tem, né? A gente acorda sempre o quê? Inclinado a murmurar. Você vai tomar o café da manhã, abre a geladeira e diz, não tem leite. Cadê o ovo? Quem pegou os últimos 12 ovos que eu ia comer hoje de manhã? Porque eu só como 12 de manhã. Sou uma pessoa muito alto, né? Tenho muito autocontrole. Como só 12 ovos de manhã e 12 à noite. Algumas vezes 6 nos lanches. Né? Então, olha o que Jeremias diz. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Por quê? Todas as nossas queixas, todas as nossas queixas, queixe cada um dos seus próprios pecados. Fala a Deus. Ó, irmão, isso aqui vale para tudo na nossa vida. Vou falar, por exemplo, a área do matrimônio. Rapaz, que cônjuge, que esposa, que marido. E cara, na hora que você casou, você pensava assim? Ou você olhava e dizia, pérola preciosa, princesa, príncipe. Depois vira sapo. É o contrário, né? Dos contos de fada. Que o sapo vira príncipe, né? Então, as pessoas se queixam. Meu Deus, que emprego! Quem foi que procurou esse emprego? Meu Deus! Meu Deus! É tanta queixa, irmão. E a gente não fala nada da nossa parte. Eu sou culpado. Fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz isso. Eu não ouvi a Deus. Aí alguns dizem, mas eu não conhecia Deus nessa época. Devia já conhecer. Seu pecado é maior, porque você já devia conhecer. Quando eu casei com tal pessoa, eu não conhecia Deus. Pois é, pecado. Você devia ter conhecido, devia estar orando, devia estar... Ó. Então a gente queixa-se de tantas coisas, irmãos, menos
do que a gente deveria. Senhor, como eu sou uma pessoa de lábios impuros, que moro no meio de pessoas de impuros lábios. Senhor, como eu sou uma pessoa de coração corrupto. A gente deveria falar mais isso, irmão, porque essa é a verdade. A gente é muito rápido em ver a impiedade dos outros, muito tardio em ver a nossa. Pastor, não quero falar nada, mas fulano tá daquele jeito, né? E você tá como? Ó, pastor, acho que a gente precisa orar. Eu também acho. Qual é o motivo da nossa oração? Então, não que a gente não ore, irmãos, não que a gente não tire o cisco do olho do irmão, tem que tirar porque cisco incomoda. Mas antes a gente tem que tirar a trave do nosso. Ou a trave. E o cisco. O cisco incomoda, então é uma atitude de compaixão e de amor tirar o cisco do olho do irmão. Mas eu só posso depois que eu tirar a trave do meu. É como quando você vai corrigir um irmão. Corrija-o com espírito de brandura, sabendo que é você. Que você poderia estar no lugar dele. Amanhã você pode estar no lugar dele. Então é importante que a gente entenda que tudo que acontece na nossa vida, de ruim, a gente tem participação. Muita participação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem sabe que falta de paciência é pecado? Pastor, eu perdi a cabeça. Aí eu digo, mas como se ela está no seu pescoço? Não, pastor. Pastor, sei lá. Não, pastor, uma hora assim eu fiz sem pensar. Você não é crente? Você não tinha só que pensar. Você tinha que pensar sabendo que até os seus pensamentos são enganosos. Aí você tinha que orar. Aí muito provavelmente, se você pensasse, orasse e orasse de novo, você ia tomar uma atitude correta. Porque aquele que pede sabedoria a Deus dá. Alguém sabe por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque ele
Apressando significa o quê? Evangelizando. George Whitefield, ele dizia: eu não consigo me imaginar ficando 15 minutos do lado de alguém, seja num trem, seja num barco, e não falar de Cristo para essa pessoa. Eu fico constrangido toda vez que eu vejo essa frase dele. A gente fica, mas Deus usava George Whitefield poderosamente. Mas George Whitefield estava mais preocupado com o evangelismo de uma pessoa do que o de milhares que ele fazia na pregação. Apressando a volta do Senhor. Acho que eu não consigo. Bem-vindo. Então vamos orar para Deus usar a gente dessa forma. Vamos orar para a gente ser evangelistas. Porque ou você é evangelista, ou você não é cristão. Porque não existe cristão que não é evangelista. Quem dizia isso não era nem eu, foi Spurgeon. Porque se fosse só eu, não ia ser. Ah, não foi o pastor Isaac que falou, então nem liga. Ah, mas foi Spurgeon que falou, então eu vou dar uma pensada. É o que está precisando de internet? Não, eu já botei o celular para transmitir. Ah, já tá é só para botar o novo link. Ah, tá bom. Caiu a internet? Foi, caiu, mas eu botei tudo. Ah, tá bom. Deus está no controle. A internet que está pegando era daqui, né? Então foi alguma coisa que aconteceu. Foi totalmente. Foi, né? Então vamos lá. É porque eu acho que o Senhor queria só falar com alguém, conosco, né? Com a gente aqui. Esperando e apressando o dia de Deus. Já estou concluindo. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Porque a gente investir tanto tempo, irmãos, dinheiro, saúde, para coisas que serão... E aí talvez você diga, mas pastor, não vai ser destruída, porque se eu morrer antes de Jesus voltar, não vai ser destruída, vai ser destruída da forma que você não vai levar nada. Por que tanto trabalho? Você não vai levar nada. O que você vai levar? Obediência. Serviço cristão. As nossas boas obras chegam no céu antes da gente. E boas obras é só em Cristo, para ficar claro, viu? Sem Cristo, nossas obras de justiça são trapos imundos. Tem que ser bem claro, porque as pessoas amam perverter. Principalmente o que eu falo, né? Procurando uma falha. Isso é bom para mim, né? Porque me dá uma vigilância maior. Agradeço aos meus perseguidores nesse sentido. Versículo 13. Nós, porém, segundo as suas promessas, esperamos novos céus e nova terra. Você espera o novo céu e a nova terra? Quando você acorda de manhã, não tem leite nem ovo na geladeira. Novo céu, nova terra. Você acorda e aquela sua tendinite, bursite, gastrite, esofagite, tudo que você tem, no novo céu, na nova terra, nada disso. Falta de ar, rinite, sinusite, novo céu e nova terra, não vai ter isso. Problema de coração, problema de rim, problema de cabeça, novo céu e nova terra, benção. Mas enquanto estamos aqui, receba a doença. Não, pastor, eu vou para outra igreja que cura a doença. Porque a gente não quer sofrer. Tem dores que são mais fortes que outras, né? Tem algumas dores, tem algumas enfermidades que são bem dolorosas, mas nada se compara à condenação. Nada se compara à salvação. Qualquer sofrimento que a gente passe por Cristo é pouco quando a gente compara com a nossa recompensa. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Está fazendo isso agora para quem está tribulado. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, ó, você e eu se analisando, eu estou aqui no meu checklist, viu? Eu fui reprovado aqui.
Estou precisando me arrepender. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos. Como é que está a gente nesse empenho em relação a seguir Jesus, a pregar o Evangelho? Teve um homem que chegou perto de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, e disse: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus disse: esforçai-vos. E o verbo esforçai-vos é o verbo agonizar. É um esforço até quase você desfalecer. Esse é o esforço para entrar na porta estreita. Ah, mas o Espírito Santo! O Espírito Santo nos concede graça para a gente ter esse esforço até quase desmaiar. O Espírito Santo não faz a nossa vida mais fácil. Não, faz a gente suportar o difícil. Tem muitas pessoas que estão confundindo o Espírito Santo com o outro Espírito, que quer facilitar a sua vida aqui, porque sabe que depois daqui é só condenação. Não é assim? No Lucas 16? Recebeste a tua consolação em vida. Então, cuidado. O Espírito Santo nos fortalece para suportarmos o que jamais suportaríamos sem Ele. Mas dói. É ardido. Sua. Você se cansa. Sangra. Ser cristão é isso. Ah, eu estou nas almas do Espírito. Vai achar. Nossa, vai ver. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos. Olha o empenho. Parece vocês, né? Sangue no olho. Se o diabo quiser me vir que venha, eu estou aqui com meu escudo da fé, que espalha o Espírito. Aleluia! Essa noite mesmo eu trabalho a batalha. De joelhos. Até 6 da manhã. Pela igreja, pelos irmãos, pela propagação do Evangelho. Aleluia! Mas por que todo mundo risado? Percebeu? A gente dá até risada do que a gente devia estar fazendo. Que a gente não se vê fazendo o que a gente deveria já estar fazendo há muito tempo. Até 6 da manhã, orando. Às vezes dá uma parada para ler a Bíblia, para a oração ficar mais forte. Quer oração forte? Então tem que ser bíblica. Se não for bíblica, não é nem oração que dirá forte. Versículo 14 ainda. Já quero concluir, irmão. Já vou concluir. Fique tranquilo. Antes de meia-noite, conclua. Concluirei. Empenhados por seres achados por Ele em paz. Ó, a palavra paz aqui, irmãos, não é ausência de conflito ou ausência de dificuldade. A palavra paz vem de reconciliação. Então, Deus tem que nos achar reconciliados com Ele por meio de Cristo. E aí, quando Deus nos encontrar, quando Jesus nos encontrar, Ele vai nos conhecer? Eu vos conheço, vinde. A gente falava do livro, né? Do filme O Quarto Sábio. Não é bonito, né? É um filme também pequenininho. Eu sempre choro quando eu vejo aquela parte final. Às vezes eu vejo só aquela parte final. Jesus falando com aquele quarto sábio, né? Falando: olha, eu vi tudo que você fez. Você estava me procurando, mas eu já tinha te achado. É bonito isso. Sem mácula. O que é uma pessoa sem mácula? É uma pessoa, irmãos, que ela não se condena naquilo que ela condena os outros. E não estou falando isso no sentido da gente baixar o padrão. Não, o padrão é um padrão bíblico. Mas assim, muitas pessoas você vê assim, são tão aptas para cobrar. Os fariseus faziam isso, né? Dos outros, coisas que eles não praticavam. Sem mácula é isso, é você
está pregando aquilo que você vive, naquilo que você está falando que é verdade, que é o caminho. Você está vivendo irrepreensíveis. Ó, irrepreensível não é a pessoa perfeita, é a pessoa que quer ser. Então, quando alguém vem e nos corrige de um pecado que a gente estava cometendo, a gente acha ruim? Não, a gente agradece. Obrigado, porque você está me ajudando a viver de maneira irrepreensível. Eu não estava nem atento a esse aspecto, e eu estou errado, então obrigado. Irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Olha um exemplo para a gente. Pastor, será que todo mundo vai ser decapitado como Paulo? Não, irmãos. Mas o Espírito Santo que habitou em Paulo tem que habitar na gente também. E a gente que está falando de graça, eu vou voltar aqui para 2 Pedro para concluir. Eu não vou voltar mais para Lamentações não, tá bom? Para não ficar tão longo a pregação hoje. Mas eu quero concluir esse nosso raciocínio abrindo rapidamente em 1 Coríntios 15. A gente vai voltar para 2 Pedro concluir, tá certo? Mas só para a gente entender o que é graça. O título da nossa mensagem é a graça de Deus no sofrimento. Então o que é graça? 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo, ele está falando da ressurreição de Cristo, né? Daqueles que viram Cristo ressurreto. E aí chegou na hora dele falar dele. Aí ele diz aqui em 1 Coríntios 15, 9: porque eu sou o menor dos apóstolos. Então, se você perguntasse para Paulo, a opinião dele era muito parecida com a opinião de João Batista em relação a si mesmo. João, quem você é? Eu sou só uma voz. Paulo, você é um apóstolo, Paulo. Paulo, Deus fez milagres extraordinários por meio da sua vida, Paulo, quando você estava em Éfeso. Mas Paulo nunca se via como alguém grande. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Irmãos, e aqui Paulo já tinha um tempozinho de apostolado, viu? Quando ele escreveu essa carta. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Como foi que o João Batista disse? Senhor, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Paulo dizia, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Paulo, não fique falando dos seus pecados não, pai. Os falsos mestres de Corinto vão pegar o seu pecado e vão querer, né, de alguma forma desacreditar, descredibilizar a sua pregação. Paulo diz, não, os meus pecados é que me mantêm humildes. Os meus pecados pretéritos me mantêm humilde, porque me fazem me lembrar constantemente de onde Jesus me tirou. Não somente a pessoa que eu era sem Cristo, mas a pessoa que eu posso me tornar se eu me afastar de Cristo. Você lembra do demônio que sai e volta com mais 7? Paulo sabia. Então cuidado, tenha essa ideia. Se você foi uma pessoa sem Cristo, que fez coisas dignas de reprovação, se um dia você se afastar de Cristo, você fará coisas muito piores. Isso é uma profecia também, viu? Só para ficar claro. Isso não é um si, não. Isso é certo. Foi Jesus que disse. Mas Paulo, com essa consciência, ele é o que ele diz no capítulo 10. Mas pela graça de Deus, a graça é isso. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Ninguém me moleste, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, pela graça de Deus. Eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Você lembra que daqui nessa carta ele diz, logo no versículo 2 desse capítulo, porque por ele também, pelo Evangelho, sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que tenha escrito em vão. Paulo diz, algumas pessoas estão crendo em vão, mas na minha vida não foi vão não, graça. E eu vou mostrar.
Pastor, fé se mostra a verdadeira sim. Quem disse isso foi Tiago. E Paulo também. E Cristo mais ainda. Pelo fruto, conhece a árvore. Está falando de obra. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então aqui ele diz: a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais. Trabalhei muito mais. Você entende, irmãos? Que todos eles, o que Paulo está dizendo é um negócio que tem que fazer a gente chacoalhar a cabeça. Ele está dizendo, se você pegasse os outros 12, incluindo Matias, e dissesse, e fizesse assim a quantidade de lugares que eles evangelizaram, Paulo superava. Trabalhei, chovia, fazia sol, era apedrejado, era trabalhando, pregando. Quando fui preso lá em Filipos, preguei pro carcereiro, pregando. Cheguei na ilha de Malta, uma cobra mordeu minha mão, preguei pro pessoal de lá. Estava no navio, preguei pro pessoal do navio. Na prisão, irmãos, você pega o livro de Atos, você fica assim, não acredito, Paulo. Tem uma hora que Paulo diz assim: olha, os soldados da guarda pretoriana saúdam vocês. Porque Paulo ficava amarrado dia e noite, né, acorrentado com guardas. O que você acha que Paulo falava para esses guardas o dia todo? Jesus. E alguns convertiam. Eu acho que era um problema para o centurião. Para que guarda eu vou mandar agora? Porque eu mando os guardas e eles voltam crente. Ficou do lado de Paulo, meu filho. Jesus neles. Isso era Paulo. Aí você diz assim, mas isso era Paulo. Não, mas isso tem que ser nós, porque o mesmo Espírito Santo que estava em Paulo está na gente. Ou então a gente não tem o Espírito Santo. Não se tornou vã, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Porquanto seja eu, ou sejam eles, os apóstolos, os outros, assim pregamos e assim crestes. Por que eu li isso, irmãos? É importante. E porque tem a ver com o que a gente está concluindo aqui em 2 Pedro. Rapidamente. 2 Pedro 3. Pedro falando do apóstolo Paulo. Versículo 15, já concluindo. E tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Foi dada. Paulo recebeu talentos e ele não escondeu. Ele usou para a glória de Deus. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Olha o costume de Paulo de escrever cartas. Grande parte do Novo Testamento são cartas que Paulo escreveu, nas quais há certas coisas difíceis de se entender. Irmãos, quem está dizendo isso é o apóstolo Pedro. Está dizendo que tem coisas que Paulo fala que a gente tem que dar uma orada, uma estudada, e depois orar e estudar mais ainda, porque é difícil. Essas revelações eram tão profundas que o Senhor teve que colocar um espinho na carne de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. As coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis. O que é um ignorante? É uma pessoa que não conhece. O que é um instável é uma pessoa que está quente, está frio, está quente, está frio, acho que está certo, acho que está errado. Concordo com a pregação, discordo. Mas eu já tinha concordado lá, mas agora eu discordo. Instabilidade fala disso. Ignorância fala de ausência de conhecimento e inclusive desejo de não conhecer. Eu estou muito bem sem conhecer o verdadeiro evangelho, quero continuar assim. Esse evangelho de vocês, esse negócio de cruz, cruz credo. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha prosperidade. Eu quero ter saúde. Vai chegar agora no final do ano, um monte de gente vai mandar, né? Desejo saúde, paz, luz. Vai pagar qual?
deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Olha como é um costume do falso crente. Qual é o que a gente falou para tomar cuidado? Não deturpe as escrituras. Não use as escrituras para justificar pecado, porque o propósito é outro. O propósito das escrituras é santificar a gente e não nos deixar confortáveis com ele. Deturpo para a sua própria destruição. Então a gente tem que se analisar à luz disso. A gente está deturpando as escrituras? A gente pega lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem que ter o leite, tem que ter o ovo, tem que ter o pão. Nada me faltará. Eu não aceito geladeira vazia. Não aceito. Está vazia porque é culpa do pastor que não está orando pela minha vida. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Eu quero saber se você está prevenido. Se alguém chegar para te enganar com um falso evangelho, você está prevenido para isso? Você está com o escudo da fé que é capaz de apagar todos os dados inflamados do maligno? Quando uma pessoa lhe faz o mal, você está prevenido para que não se tornem dois malignos? Quem dizia isso, né? O cristão do passado: quando alguém fizer uma perversidade com você, perdoa-lhe o mais rápido possível, para que não sejam dois perversos. É isso que o mundo quer fazer com a gente. Pegar os ímpios, usá-los para nos fazer mal, para que a gente deseje o mal. Kim? Alguma coisa? Quer falar? Pode falar com ele aqui, com o irmão Kim. Amém? Então aqui ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Será que a gente está tendo cautela? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente pensa, repensa, ora, depois a gente ora de novo. Quando a gente pensa que já orou o suficiente, é sinal que a gente nem começou a orar ainda da forma certa. Vamos orar, vamos orar. Orai sem cessar. Acautelai-vos. Acautelai-vos, irmãos, para que não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, que são pessoas que não aceitam a ordem e a decência que o próprio Senhor Jesus colocou na sua igreja. Cuidado, para que não descaiais da vossa própria firmeza. A ideia aqui é de um desmoronamento. A gente já viu isso na nossa cidade, né? Triste. Estações chuvosas, como casas que são feitas, né, em terrenos, elas caem parecendo que são de isopor, né, de papelão. Então cuidado, porque pode ser assim. Cuidado. Jesus inclusive diz que o homem que ouve e não pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vier a chuva, se soprar os ventos, o que vai acontecer com aquela casa? Vai cair. É esse o exemplo que o apóstolo Pedro diz: antes, pelo contrário, crescei na graça e no conhecimento. Então, a prova final é: a gente está crescendo na graça e no conhecimento, e esse crescimento é diário. Como eu disse para vocês, eu tenho que ser diferente de quem eu era ontem, e amanhã eu tenho que ser diferente de quem eu sou hoje. Eu estou crescendo todos os dias na graça e no conhecimento do Senhor, porque quem está vivo cresce. Sabia que uma das grandes evidências que a gente está vivo é que o cabelo e as unhas nunca param de crescer? Então quando você morre, até quem não tem muito cabelo aqui em cima como eu, né? Mas dos lados cresce, né? Aí a gente tem que tomar cuidado, fica parecendo um palhaço de antigamente, Bozo. Quem os mais novos não vão nem lembrar de Bozo. Antes, crescer na graça e no conhecimento. Se você é crente, você tem que estar nesse crescimento ininterruptamente. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aqui uma passagem que eu peguei para a gente se analisar.
É o que Jeremias está falando. Nós devemos esquadrinhar os nossos corações, porque como eu posso me voltar para o Senhor se eu nem sei o que me afastou dele? Eu preciso saber onde eu caí, para eu me arrepender e me voltar ao Senhor. Não é esse o alerta, por exemplo, à igreja de Éfeso? Lembra de onde caíste, no caso da igreja de Éfeso, onde você perdeu o primeiro amor. Arrepende-te. Não é volta ao primeiro amor, é arrepende-te. Porque perder o primeiro amor é pecado. Quem perdeu o primeiro amor precisa de um culto de avivamento. Não, precisa de arrependimento. Por que você perdeu o primeiro amor? Porque coisas aconteceram, eu me decepcionei. Nada disso justifica, é pecado. Arrepende-te. Por isso que Jeremias está dizendo, irmãos, quando a gente pega o livro de Lamentações, essa passagem específica do capítulo 3, parece que está meio fora, né? De sincronia em relação às outras passagens. Quando a gente continuar, se Deus permitir, a gente concluir, né? Tudo depende dele, né? Se a gente termina esse dia, se amanhã, a gente vai ver, tudo é dele. Então, se o Senhor permitir a gente concluir, você vai ver, no capítulo 4, capítulo 5, é sofrimento. Mas no coração, no capítulo 3, justamente no meio do livro, Jeremias está falando que esse sofrimento na vida de um grupo específico de pessoas é benéfico. É a graça de Deus no sofrimento do seu povo por amor a Ele. Isso é graça. E a gente tem que aprender, irmãos, a não fugir da boca do leão. Você vai entrar na cova. Se Deus quiser que você seja comido, você vai ser comido, vai para o céu. Se Deus quiser costurar a boca do leão, como foi no caso de Daniel, ele costura. É Deus. Mas, assim, lindo na postura de Sadraque, Mesaque e Abednego é a fé correta que eles têm. Eles não disseram, Deus vai me livrar. Eles não sabiam se Deus ia livrar eles, como livrou. Eles disseram, se Ele quiser, Ele pode. Mas ainda que Ele não nos livre, a gente não vai abandonar a fé que Ele nos deu. Por isso que Judas escreve a pequena carta, lá no finalzinho do Novo Testamento, dizendo, irmãos, cuidado, é imperativo e urgente que a gente batalhe diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Nesse exato momento, o diabo está atacando você e a mim, para que a gente perca a fé em Cristo, nas suas promessas, nos seus juízos. Quantos de nós já estamos tentados a imaginar, não pode, se Deus é amor, como é que Ele vai condenar assim tanta gente? Se Deus é amor, como é que tanta gente agora está sofrendo no inferno, como a Bíblia diz? Se Deus é bom, como é que Apocalipse vai se cumprir como está escrito? Não, Deus é bom, e é justo, e é santo. E a gente precisa conhecer o Deus e não fabricar um Deus segundo as nossas concupiscências, de acordo com a palavra dele. Os judeus fizeram isso na época de Jesus. Tanto que quando Deus veio ao mundo, eles rejeitaram. Toda a palavra do Antigo Testamento, do Novo também, mas do Antigo Testamento, quando Cristo veio, apontava para Ele. A palavra apontava para Cristo, mas eles não enxergavam. Por quê? Porque eles faziam questão de adulterar a palavra segundo a sua própria conveniência. E a gente tem que tomar esse cuidado, irmãos. Tem um autor evangélico do passado que ele diz, a gente tem que ler a Bíblia contra a gente. A Bíblia está contra a nossa carne. E a gente tem que ler desse jeito. Tem que levar a sério os alertas. Tem que levar a sério. Pastor, mas ninguém leva.
Teve um desses, né, cristãos do passado que disse: Senhor, ainda que ninguém te leve a sério, me ajuda a te levar. Ainda que ninguém queira viver uma vida santa, Senhor, me ajuda a viver. Ainda que ninguém queira renunciar, Senhor, me ajuda a renunciar. Irmãos, isso não é, sabe, isso não é a pessoa se exaltando, não é a pessoa se orgulhando, não, muito pelo contrário. É uma pessoa consciente de que vai haver e já existe a grande apostasia, e ela tem um temor santo para que ela não apostate. Porque se a gente ficar dependendo da multidão, dependendo de pessoas terem uma postura correta para daí a gente ter também, a probabilidade da gente se desviar é grande. Eu tenho que me cobrar. A pessoa que mais tem que me cobrar sou eu. Eu que tenho que colocar o dedo no meu rosto todos os dias e dizer: o que é que você está pensando da sua vida, rapaz? Você não se lembra de onde você foi tirado, não? Você quer voltar para uma situação ainda pior? Então é assim que a gente tem que se lembrar, gente. Aqui o livro de Lamentações. Deus mandou povos ímpios e perversos destruir a sua cidade santa e a sua casa, que é o templo. Esse é o Deus da Bíblia, que não se deixa escarnecer. Então não pense por um segundo sequer que algum tipo de ritual, que algum tipo de barganha que a gente tenha com Deus nos protegerá. Não vai. O templo não protegeu esse povo. Nós só estaremos seguros se nós estivermos andando pelo caminho que Cristo abriu para nós pelo seu sangue. Um caminho de obediência. Um caminho onde muitas vezes seremos perseguidos, seremos combatidos, sofreremos, mas a gente tem certeza que é o caminho certo. É tão bom quando a gente tem certeza que está indo na direção certa, porque você sabe que vai chegar onde você deseja. Então é assim que um cristão se move na terra. É assim que ele tira, ele arranca a mão que está atrapalhando, ele arranca o olho. É assim que ele entesoura para o momento que ele vai se encontrar uma vida de obediência. E a gente precisa, mais uma vez, eu preciso, todos nós, entender que essa geração evangélica que nós estamos vivendo não é referencial. O referencial sempre foi e será as Escrituras. Quanto mais a gente tem ouvido, não sei se vocês se apercebem, um monte de gente tem falado da reforma protestante, das 5 solas. Uma dessas 5 solas é somente as Escrituras. Esses, toda hora, mudam as Escrituras, segundo a sua própria conveniência. Tem um grupo desses mesmo, eu não vou dizer que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, não me pergunte, que diz que é só a Escritura. Eles se dizem, né, reformados, e eles defendem, né, essa questão das 5 solas, como se fosse algo deles. Então é só a Escritura, tá certo. Aí até 2 anos atrás, eles diziam que mulher não podia pregar publicamente num culto que fosse, né, para ambos os sexos, mas só para outras mulheres e para crianças. Era a postura deles. Tiveram um concílio e mudaram já. Mas como assim? Por que mudou? Porque a sociedade exige. E não se engane, a Igreja Presbiteriana do Brasil rompeu laços, aparentemente, né? Mas não rompeu totalmente, com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que foi a que fundou ela. Porque a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, há alguns anos atrás, se reuniu, como eles se reuniram aqui, e decidiu que o homossexualismo não era mais pecado.
E começaram não somente a aceitar pessoas homossexuais como se fossem, né, pessoas sem pecado, no sentido de que o homossexualismo deles não era pecado, como começaram a ordenar pastores e pastoras homossexuais lá na igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Aí a igreja do Brasil, que não concordou, rompeu o laço aparentemente, mas continuam tendo vínculo. Eu estou dando o exemplo dessa porque essa é a mais assim que parece que as pessoas olham, mas é uma igreja bíblica. Realmente, de fora parece. Se você esquadrinhar, você acha. Mas é que ninguém quer esquadrinhar. Porque para eu esquadrinhar uma igreja, antes eu tenho que esquadrinhar a mim. Você já imaginou, e é uma imaginação bem verídica, se Jesus fosse o pastor dessa igreja, e ele é, você acha que ele aprovaria o comportamento de alguns? Ou ele rejeitaria essas pessoas? Perceba, irmãos, a gente não tem que estar preocupado em ser aceito por uma instituição religiosa. A gente tem que estar o tempo todo se avaliando se nós estamos caminhando com Cristo. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, pois o nosso coração continua nos enganando. Os nossos pensamentos, muitas vezes, Senhor, armam ciladas contra nós. O mundo, juntamente com o príncipe dele, arquiteta e maquina contra nós o tempo todo. Mas confiamos que o Senhor é o nosso refúgio seguro, Senhor Jesus. Por isso nos ajuda, Senhor, principalmente a não sermos enganados, nem por nós mesmos, nem pelo mundo e nem pelo o inimigo das nossas almas, Senhor, mas que a Tua verdade seja sempre lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ó Senhor Jesus, por mais doloroso que seja alguns momentos na caminhada cristã, nos ajuda, Senhor, a não olhar para trás, a não pensar em desistir, mas pelo contrário, Senhor, agradecermos pela graça que nos alcançou e nos colocou no santo e reto caminho. Nos fez entrar por uma porta estreita e por andar por esse caminho apertado que nós sequer enxergaríamos a porta e jamais percorreremos o caminho se o Senhor não for conosco. Por isso nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse compromisso sincero contigo. Em primeiro lugar, nós sabemos, Senhor, que tudo o que fazemos como corpo é consequência do vínculo que temos com o cabeça, que é o Senhor Jesus. Por isso nos ajuda. Nos ajuda, Senhor Jesus, a cumprir o propósito do evangelismo. Não nos deixa, Senhor, a covardia, nem as preocupações com as coisas deste mundo nos paralisar, quando nós deveríamos estar apressando a Tua volta, como vimos hoje. Perdoa-nos, Senhor, e transforma-nos, Senhor, para que sejamos encontrados como obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra de Deus, como obreiros diligentes, entregues completamente à tarefa que o Senhor nos deixou. E na volta cobrará de cada um de nós. Ajudai-nos, Senhor, a ser a luz e o sal que o Senhor disse que seríamos. Não nos deixa, Senhor, contentar com um evangelho superficial, fraudulento, que tem sido apresentado nos nossos dias, mas que, como obreiros dedicados, alimentados pela Tua palavra, cheios do Teu Santo Espírito, possamos nos mover como se moveram os nossos irmãos no passado. 2000 anos a igreja perdura e agora chegou a nossa vez de edificar. Não nos deixa, Senhor, fazer menos do que os nossos irmãos do passado fizeram.
mas com o mesmo Espírito possamos nos entregar completamente ao chamado que nos alcançou de forma irresistível e evidenciar a nossa eleição por meio da santificação. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e saia daqui, irmãos, hoje falando intimamente com você. Pelo menos eu vou fazer isso. Um irmão me ensinou no passado: salva-me, Senhor. E eu vou falar isso muitas e muitas vezes até chegar em casa e lá também. Deus abençoe vocês.